Então, pessoal, continuando essa segunda parte nossa da aula sobre aplicações de lei de Newton numa análise dinâmica de elevadores, retomando o que foi falado na aula passada, o que a gente tem que compreender? Uma análise dinâmica, né? Quando eu estou falando de análise dinâmica, eu estou falando de estudo de forças. E, às vezes, a galera, para cada tipo de análise, elas, em material didático, isso é muito comum, criam um padrão de raciocínio diferente para vocês e vocês começam a se perder. Inclusive, na hora que o livro fala sobre elevadores, tem umas partes lá que eu acho que ele deixa o raciocínio até um pouquinho mais complicado e eu vou mostrar para vocês que é mais simples do que a gente imagina, né? Então, se é um estudo de dinâmica, mais uma vez, e eu acho que em todas as aulas eu vou falar isso, sobre dinâmica, nós vamos ter que fazer essa linha de raciocínio de quais, como e quanto, ok? Quais forças, como elas atuam, quanto vale cada uma, para a gente aplicar nas leis de Newton, que baseia-se na somatória das forças, e verificar o que está acontecendo em relação à dinâmica de movimento deste elevador, né? Se a somatória das forças for igual a zero, ele está em inércia, ou ela pode ser diferente de zero, né? E se for diferente de zero, tem uma força resultante que desencadeia uma aceleração. Então, na verdade, a dinâmica de elevador é a análise do movimento do elevador correlacionando com as forças que estão atuando nesse elevador. Beleza? Em toda análise que eu já vi até hoje sobre dinâmica de elevador, ou eles vão estar falando de uma pessoa dentro do elevador e das forças que vão estar atuando nele. Aí nós vimos na aula passada que as forças que estão atuando nesses indivíduos ao longo da movimentação é basicamente peso, que é a única força de campo que está atuando nele, né? E como que ela está atuando? Vertical para baixo. Ficou pequenininha aqui a letra. Não sei se para vocês ficou tão pequeno, mas na minha tela ficou. Peso, ok? E de contato nós temos a força normal de apoio na superfície, porque está apoiado num elevador, num plano horizontal, não tem nenhuma tendência de movimento ali, então não vai existir força de atrito entre ele e essa superfície, então somente será peso e normal, ok? Tem situações que ele não vai estar falando explicitamente que é a força normal, mas estará analisando também a força normal quando coloca o cara em uma balança. Nós discutimos isso na aula passada. Qual é o peso que a balança está lendo? Qual é a leitura da balança? Quando ele está falando qual é a leitura da balança, ele está perguntando da força normal. Às vezes, a questão despreza a pessoa e só pensa na cabine do elevador. Aí nós temos que pensar em quais forças? O peso que atua na cabine do elevador, que é atraída pelo centro da Terra, porque essa cabine tem massa, e essa cabine ela é presa por um cabo de aço. Então, a força que sustenta ela aí durante esse movimento, que contrapõe ao peso, vai ser a força, entre aspas, né? Tensão. Vai ser a tensão desse cabo aqui. Beleza? Que vai estar sendo transferida uma força, né? Entre o elevador e a estrutura de sustentação dele, por esse cabo. Então, não muda muito a ideia. Cada questão que eu falar dinâmica de elevador, ele pode dar ênfase a alguma coisa, dar uma ideia, né? Ilustrar de uma forma,
mas é sempre essa relação entre peso e uma força que o contrapõe. Beleza? E nessa história dessas forças, o que pode acontecer? A somatória das forças pode estar igual a zero ou diferente de zero. Quais são as situações em que a somatória das forças vai dar igual a zero? Vai ser as situações em que não vai existir aceleração no corpo. Se não existe aceleração no corpo, é porque não teve força resultante atuando nesse corpo, então essas forças se anularam. Então, quais vão ser essas três situações? Uma, a situação de repouso. Outra, a situação onde está descendo com velocidade constante ou subindo com velocidade constante, que são as três situações, ok? Em que a somatória das forças vai ser igual a zero e não vai ser desencadeado nenhuma aceleração. Então, nessas três situações aqui, eu posso afirmar que o peso do indivíduo, que é a força de atração que o centro da Terra gera sobre ele, vai ser igual a normal em intensidade, né? Que é a força gerada devido à interação desse cara com a superfície que ele se encontra apoiado. Então, nesses três casos aqui, peso vai ser igual a normal, ok? Então, se na questão pedir o valor da normal, é igual ao peso. Só calcular o peso, e a gente sabe que peso é calculado por massa vezes gravidade. Essa é a forma mais comum das questões aí. Legal? Ok? Agora, a outra situação é o corpo estar subindo ou descendo, variando a velocidade. E aí, ele pode estar subindo, aumentando a velocidade. Aí a aceleração tem que estar no mesmo sentido da velocidade. Ou ele pode estar subindo, reduzindo a velocidade. Aí a aceleração tem que estar contrária à velocidade. O grande macete da dinâmica de elevadores, né, do estudo aqui, da análise nossa, é enxergar se tem aceleração, porque se não tiver, peso é igual ao normal, está em uma condição de equilíbrio, e se tiver, qual é a direção que essa aceleração se encontra. Por quê? Direção e sentido, obviamente. Porque se eu sei a direção e o sentido dessa aceleração, eu sei a direção e o sentido da força resultante. Então, eu consigo enxergar se tem aceleração, peso e normal não mais terão a mesma intensidade e um vai ter que ser maior que o outro para que a somatória das forças dê diferente de zero. Qual vai ser maior? Se a força resultante estiver para cima, é porque a força que é para cima, que no caso é a normal, vai ser maior do que peso. Então, neste caso aqui, normal foi maior do que peso. Legal? Então, se eu for traçar as forças normal e peso, normal, ela é maior do que o peso. Essa situação aqui é subir acelerada, é quando a gente entra no elevador, por exemplo, está lá no térreo e você quer ir para o andar de cima. Na hora que começa a ganhar movimento para cima, a velocidade está para cima e ele está ganhando velocidade, então é um movimento acelerado. A gente sente que nós comprimimos mais o chão nessa situação. Nós temos essa sensação mesmo e é real o que acontece. A intensidade com que a gente comprime a superfície acaba sendo maior do que o peso, o que vai gerar uma aceleração também no nosso corpo e fazer com que a gente suba de forma acelerada conjuntamente com o elevador. Legal? Ok?
A situação de baixo, o corpo está subindo de forma retardada, então a aceleração está para baixo. Isso quer dizer que a força resultante tem que estar para baixo. Neste caso, a força peso será maior do que a força normal. Então, nesse caso, a força, ou em outras palavras, a normal é menor do que peso. Legal? Nesse caso aqui, gente, em que a normal é menor que peso, é aquela sensação em que a gente sente, até começa a querer levitar, né? Você começa a perder a intensidade de compressão de uma superfície. Tanto é que quando a gente perde total sensação de compressão da superfície, não vai existir mais a normal, a gente chama de sensação de imponderabilidade. É quando a gente tem uma sensação de estar flutuando. Legal? Então, nessa situação em que a aceleração está para baixo, a normal é menor do que peso. Lembrando que nessas variações em que peso é igual a normal, normal maior que peso, normal menor que peso, quem vai variar nesse caso é a normal. É o quanto o nosso corpo vai estar comprimindo a superfície ou não. Porque a massa e a gravidade não mudam. Então, o nosso peso, na análise, não vai alterar. Ele é uma constante. Legal? Ok? Então, show de bola. As outras situações são situações em que o elevador vai estar descendo. Aí é a mesma ideia. Ele pode estar descendo de forma acelerada, aí ele vai ter uma aceleração para baixo, ou ele pode estar descendo de forma retardada, aí ele vai ter uma aceleração para cima. Se ele está descendo de forma acelerada, a aceleração está para baixo, a força resultante tem que estar para baixo. Por isso, gente, é importante, desde lá de cinemática, quando eu falei com vocês, olha, o primeiro passo em cinemática é interpretar a situação colocando os vetores de velocidade e aceleração. Isso ajuda na cinemática pra caramba, mas também ajuda na compreensão da dinâmica. Porque se eu sei para onde está a aceleração, eu sei para onde está a força resultante. Se a força resultante aqui está para baixo, se a força resultante aqui está para cima, eu sei qual vai ser maior ou menor entre peso e normal. Estou falando peso e normal porque eu estou pensando, cara, quando ele está falando entre peso e a tensão do cabo que sustenta o elevador. É a mesma ideia, né? Então, continuando aqui a ideia, nessa situação aqui, eu posso afirmar que se a força resultante é para baixo, o peso, eu estou representando com uma setinha roxa, né? Então, deixa eu manter o padrãozinho aqui. Ele vai ser maior do que a força normal. Não é isso? E na situação de baixo, a força normal vai ser maior do que a força peso. Não é isso? Aqui, normal menor do que peso, aqui normal maior do que peso. Legal? Ok? Essa análise que a gente fez dinâmica de elevadores até o momento é o que mais cai no vestibular. É uma análise qualitativa de compreensão do movimento e das forças que estão atuando nesse movimento. Beleza? Essa próxima parte que a gente vai discutir aqui vai ser já uma análise mais quantitativa. Legal? Ok? É uma análise quantitativa. Então, eu vou dar um stopzinho só para fazer 2 vídeos mais curtos, fica mais fácil para eu subir e mais fácil de vocês localizarem. Ok? Então, isso aqui vai ser essa parte, a análise qualitativa do estudo dos elevadores, da dinâmica de elevadores. Beleza? Então, deixa eu dar